19 de setembro de 1961. A noite cobriu as montanhas brancas de New Hampshire com um denso véu de escuridão. Pela deserta rodovia número 3, um carro Chevrolet Bel Air avançava lentamente. Um oásis solitário de luz em um oceano infinito de trevas. Ao volante estava Barney Hill, um veterano de 40 anos da Segunda Guerra Mundial, um carteiro negro com olhos inteligentes e uma voz grave que poderia pertencer ao próprio Darth Vader. Ao seu lado, cochilava sua esposa Betty, uma mulher branca de 42 anos, assistente social com formação universitária. Eles voltavam para casa em Portsmouth após uma tardia lua de mel em Montreal e nas cataratas do Niágara. 3 dias de felicidade despreocupada haviam ficado para trás. À frente, aguardava a vida comum, trabalho, ativismo social, luta pelos direitos civis. Naquela época, casamentos interraciais eram raros na América e a família Hill sabia disso por experiência própria. Eram cerca de 10:30 da noite quando Betty acordou e olhou pela janela lateral. O que viu fez seu coração disparar. "Barney", sussurrou ela, tocando o ombro do marido. "Olhe para o céu." Barney ergueu os olhos e viu um ponto brilhante de luz movendo-se de maneira estranha, não como um avião nem como um satélite. Parecia ao mesmo tempo próxima e distante, piscando e brilhando como se estivesse viva. "Deve ser algum avião militar que se perdeu", murmurou Barney, tentando encontrar uma explicação racional. Mas no fundo, ele sentia que algo estava errado. A luz os seguia. Quilómetro após quilómetro, curva após curva, ela permanecia lá, no céu acima do carro. Betty pegou um binóculo no porta-luvas e tentou observar o objeto mais de perto. O que viu desafiava tudo em que ela acreditava. "Não é um avião", disse ela com a voz trêmula. É algum tipo de disco. Está girando." Barney parou o carro no acostamento da estrada deserta. Ao redor, apenas a floresta escura e o céu infinito. Ele pegou o binóculo das mãos da esposa e saiu do carro. O ar frio de setembro queimou seu rosto. Barney ergueu o binóculo aos olhos e o que viu superou as fantasias mais ousadas. Um enorme disco metálico do tamanho de sua casa pairava no ar a cerca de 300 pés do chão. Por uma fileira de janelas que circundavam a nave, ele viu figuras não humanas, vestidas com uniformes escuros, que o encaravam diretamente. Uma das criaturas, aparentemente o líder, aproximou-se de uma janela. Tinha uma cabeça grande, olhos negros enormes e pele cinzenta. O olhar daqueles olhos atravessou Barney e ele ouviu em sua mente palavras sem som. "Não resista. Fique onde está." Mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Barney correu de volta para o carro, gritando: "Eles querem nos capturar! Eles querem nos capturar!" Ele entrou no carro, pisou fundo no acelerador e o veículo disparou pela estrada escura. No retrovisor, ele via o disco os seguindo, aproximando-se a cada segundo. Então, eles ouviram os sons. Bip, bip, bip. Sons metálicos e ressonantes vinham do porta-malas do carro, rítmicos, hipnóticos. Betty e Barney sentiram uma estranha sonolência tomar conta deles. As pálpebras ficaram pesadas, os pensamentos lentos. A última coisa que Barney se lembrou foi o volante escapando de suas mãos. Eles acordaram dentro do carro. Barney estava ao volante, Betty no banco do passageiro. Mas algo estava muito errado. Estavam a 35 milhas ao sul do lugar onde haviam parado. O relógio marcava 5 da manhã. Eles haviam perdido quase 3 horas. 3 horas de suas vidas simplesmente sumiram da memória, como se tivessem sido cortadas por uma faca afiada. "Como chegamos aqui?", sussurrou Betty, a voz tremendo de medo. Barney não respondeu. Ele olhava para as mãos, para o painel do carro, tentando entender o que havia acontecido. Algo dentro dele sabia a resposta, mas esse conhecimento estava trancado atrás de uma espessa parede de amnésia. Quando chegaram em casa, em Portsmouth, o amanhecer já tingia o céu de tons suaves de rosa. Mas, em vez de alívio, sentiram apenas uma crescente ansiedade.
Betty insistiu que a bagagem fosse deixada na porta dos fundos. Por algum motivo, a ideia de levá-la para dentro de casa parecia aterrorizante. Seus relógios de pulso haviam parado. Para sempre. A alça do binóculo estava rasgada, embora Barney não se lembrasse de como isso aconteceu. As pontas de seus melhores sapatos estavam desgastadas, como se ele tivesse caminhado sobre uma superfície áspera. O vestido de Betty estava rasgado e manchado, mas o mais estranho era que ambos sentiam uma necessidade irresistível de se lavar, como se algo impuro, algo alienígena, tivesse tocado seus corpos. Barney trancou-se no banheiro e examinou cuidadosamente seu corpo, especialmente a região inferior. Ele não sabia porquê, mas sentia que precisava fazer isso. Em sua virilha apareceram verrugas dispostas em um círculo perfeito. Mais tarde, os médicos não conseguiram explicar sua origem. No teto do carro, eles encontraram manchas brilhantes e concêntricas que não estavam lá na véspera. Quando Betty aproximou uma bússola delas, a agulha começou a girar loucamente. A poucos centímetros de distância, a bússola funcionava normalmente. 10 dias após aquela noite horrível, Betty começou a ter sonhos. Não eram sonhos comuns. Eram pesadelos de uma clareza e detalhe que ela nunca havia experimentado. Por 5 noites seguidas, ela sonhou a mesma coisa. Ela via pequenos seres cinzentos parando o carro deles. Via ela e Barney sendo levados por um caminho na floresta até uma enorme nave metálica. Eles eram separados e levados para salas diferentes. E o que acontecia nessas salas? Betty acordava em suor frio, gritando de terror. Barney a confortava, mas no fundo ele sabia, não eram apenas sonhos. Eram memórias. Betty era uma mulher educada e racional. Não acreditava em misticismo, ovnis ou fenómenos paranormais. Mas o que aconteceu com eles exigia uma explicação. Ela começou a estudar literatura sobre ovnis, contatou militares e a organização NICAP, Comitê Nacional de Investigação de Fenómenos Aéreos. Em 21 de outubro de 1961, Walter Webb, astrônomo do Planetário de Boston e investigador da NICAP, visitou-os. Por 6 horas, ele interrogou o casal sobre sua experiência. O que ouviu o abalou profundamente. Eles estão dizendo a verdade, escreveu ele em seu relatório. O evento provavelmente ocorreu exatamente como descrevem, com pequenas imprecisões e detalhes técnicos inevitáveis em qualquer observação que envolva julgamento humano. Mas os militares descartaram a história deles. O projeto Livro Azul da Força Aérea dos Estados Unidos classificou a observação como causas naturais, sugerindo que eles viram o planeta Júpiter. Júpiter. Como se fossem caipiras ignorantes incapazes de distinguir um planeta de uma nave espacial. Barney começou a sofrer de úlceras e pressão alta, desenvolveu ansiedade e insônia, tiques nervosos passaram a atormentar seu rosto. Betty continuava sendo atormentada por pesadelos. Ambos sabiam que precisavam de ajuda. Em 14 de dezembro de 1963, eles entraram no consultório do Dr. Benjamin Simon, um renomado psiquiatra de Boston e especialista em hipnose. O Dr. Simon usava a hipnose para tratar neuroses de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Se alguém poderia ajudá-los a recuperar as horas perdidas, era ele. Vocês entendem, disse o Dr. Simon aos pacientes, que recuperar a memória pode revelar algo traumático. Estão prontos para isso? Barney assentiu. A incerteza era pior que qualquer verdade. 22 de fevereiro de 1964. Consultório do Dr. Simon. Cortinas pesadas fechadas, luz suave. Barney está deitado em uma poltrona, olhos fechados, respiração regular. Ao lado, um gravador zumbi silenciosamente. Cada palavra deve ser registrada. Conte-me em detalhes todas as suas experiências, pensamentos e sentimentos, desde o momento em que saíram do hotel, diz o Dr. Simon, com uma voz calma e tranquilizadora. Primeiro, Barney relata o que lembrava conscientemente,
A viagem, o jantar, a luz estranha no céu, a parada na estrada, o binóculo, as criaturas nas janelas. Mas então, quando o doutor aprofunda a hipnose, o horror começa. Eu os vejo, sussurra Barney, sua voz se tornando infantil, assustada. Eles estão vindo em direção ao carro. 6 pessoas. Não pessoas. Eles são diferentes. O Dr. Simon se inclina para mais perto. Na gravação, ouve-se a respiração de Barney acelerar. Descreva-os. Cerca de 1,5 metros de altura, pele cinzenta, cabeças grandes, os olhos, meu Deus, esses olhos são enormes, negros, sem pupilas. Eles olham dentro da minha alma. Não consigo me mover. Não consigo... A voz de Barney falha. Ele começa a soluçar como uma criança assustada. O que acontece depois? O carro para. Eles se aproximam. Um deles estende a mão e toca a minha cabeça. Ouço uma voz na minha mente. Não tenha medo. Não vamos machucar você. Barney descreve como é levado do carro por um caminho na floresta. Suas pernas se movem sozinhas, como se ele fosse uma marionete. Betty caminha ao lado, mas também está em transe, com os olhos vazios. Eles sobem uma rampa até uma nave metálica. Dentro, há corredores com paredes curvas. Uma luz azulada suave emana do próprio metal. Não há cantos, nem juntas. Tudo parece ter crescido, não construído. Eles nos separam, continua Barney. Me levam para uma sala, Betty para outra. A sala é pequena, no centro há uma mesa metálica. Eles me dizem para deitar. O que aconteceu a seguir fez até o experiente psiquiatra estremecer. O relato de Barney sob hipnose se transformou em um catálogo de horrores. As criaturas o despiram e o colocaram na mesa metálica fria. A mesa era curta demais para sua altura, suas pernas pendiam da borda. Eles me tocam em todos os lugares, sussurra Barney, seu rosto contorcido pelas lembranças. Coletam amostras de pele, arrancam cabelos, cortam unhas. Eles têm instrumentos, como agulhas, mas com fios. A criatura que Barney chamou de examinador tocava com agulhas várias partes de seu corpo, coluna, atrás das orelhas, cabeça, braços, pernas. Cada agulha estava conectada a um fio que levava a um dispositivo parecido com uma grande tela de televisão, coberta de linhas brilhantes. Eles estão testando o meu sistema nervoso, percebe Barney. Contam minhas vértebras, estudam como eu sou feito, mas o pior estava por vir. O examinador coletou uma amostra de esperma e em seguida começou a examinar a boca de Barney. De repente, ele emitiu sons excitados e chamou os outros. Eles estão surpresos que meus dentes são removíveis, explica Barney. Não entendem o que são dentaduras. Para eles, é um mistério como partes do corpo podem ser substituídas. Enquanto isso, na sala ao lado, Betty enfrentava seu próprio pesadelo. Sob hipnose, suas memórias foram ainda mais detalhadas que seus sonhos. As mesmas criaturas cinzentas com olhos negros grandes, a mesma mesa metálica fria, os mesmos procedimentos humilhantes. Eles tiram meu vestido, relata Betty, com a voz trêmula. Deixam apenas a roupa íntima, mandam que eu me deite na mesa. O examinador de Betty realizou os mesmos testes no sistema nervoso, mas para ela havia um teste especial. Ele mostrou uma agulha longa, de cerca de 10 a 15 centímetros. Vamos fazer um teste de gravidez, disse ele, com uma voz sem emoção. Não, gritou Betty, vai doer. Mas a agulha perfurou seu abdômen, na região do umbigo. A dor era insuportável, como se uma faca incandescente a atravessasse. Betty gritava, se contorcia na mesa, mas a seguravam com força. Então, uma das criaturas, aparentemente o líder, aproximou-se e passou a mão por sua testa. A dor desapareceu instantaneamente. Como vocês fazem isso? Perguntou Betty, atônita. Podemos eliminar a dor, mas seus médicos ainda não sabem como fazer isso, respondeu o líder. Em 1961,
O amniocentesis estava em fase experimental. A maioria dos americanos nunca ouvira falar desse procedimento. Como Betty poderia saber de uma técnica médica que só se tornaria comum décadas depois? Após o exame médico, aconteceu algo que chocou astrônomos do mundo inteiro. O líder das criaturas, que Betty descrevia como mais alto e inteligente que os outros, ficou a sós com ela. "De onde vocês são?" perguntou Betty. O líder sorriu, um sorriso estranho, quase humano em um rosto não humano. "Se você não sabe onde está, não faz sentido dizer onde eu estou." Mas então ele se aproximou de uma parede e ela brilhou. Um mapa holográfico tridimensional do céu estrelado apareceu. Pontos de luz flutuavam no espaço, conectados por linhas brilhantes. "Estas são nossas rotas comerciais", explicou o líder. "As linhas grossas são as principais, as pontilhadas são menos usadas." Betty observava o mapa, fascinada. Um dos pontos pulsava mais brilhante que os outros. "E isso é o quê?" "É o seu Sol", disse o líder. O mapa era complexo, tridimensional. Betty tentou memorizar a disposição das estrelas, mas era quase impossível. Sob hipnose, ela conseguiu reproduzir apenas uma projeção bidimensional do que viu. Seu desenho intrigou Marjorie Fish, uma professora escolar e astrônoma amadora. Por 5 anos, Fish criou modelos tridimensionais das vizinhanças do Sol, usando arames e contas, baseando-se nos dados do catálogo Gliese. Ela examinou os modelos sob milhares de ângulos diferentes, tentando encontrar uma correspondência com o mapa de Betty. E ela encontrou. O único ponto de vista que correspondia ao mapa de Betty estava próximo ao sistema estelar binário Zeta Reticuli, a 39 anos-luz da Terra. 2 estrelas, quase idênticas ao nosso Sol, ligadas pela gravidade, mas separadas por uma vasta distância. Zeta Reticuli. Estrelas que poderiam ter planetas, planetas que poderiam abrigar vida semelhante à da Terra. O Dr. Benjamin Simon era um psiquiatra brilhante, mas não estava pronto para acreditar em extraterrestres. Após ouvir todas as gravações das sessões de hipnose, ele concluiu: Betty teve um sonho vívido sobre abdução por alienígenas e Barney absorveu suas memórias. "Acredito incondicionalmente na honestidade dessas pessoas", declarou ele em uma entrevista, "mas isso não significa que acredito na história deles." Simon sugeriu que o stress de um casamento interracial, em meio às crescentes tensões raciais na América, poderia ter desencadeado um colapso psicológico. 1964 foi o auge do movimento pelos direitos civis, um ano de tumultos raciais e tensões crescentes. Mas outros pesquisadores encontraram detalhes surpreendentes na história dos rios. Como Betty poderia saber sobre o amniocentesis? Como ela poderia descrever procedimentos que só se tornariam comuns décadas depois? Por que suas descrições sob hipnose coincidiam tão precisamente em detalhes que eles não poderiam ter discutido entre si? E mais importante, por que a história deles era tão diferente da ficção científica da época? Em 1961, os alienígenas em filmes e livros eram retratados como amigáveis, quase humanos. Os rios descreveram cientistas frios e insensíveis, conduzindo experimentos médicos dolorosos. Críticos apontaram para um episódio de The Outer Limits, chamado O Escudo Belero, exibido 2 semanas antes da primeira sessão de hipnose de Barney. Nele, aparecia uma criatura com olhos grandes, muito semelhante ao desenho de Barney. Mas os defensores dos Ills argumentaram. O episódio mostrava apenas um alienígena, enquanto os Ills descreveram uma equipe inteira. Os detalhes de sua história eram muito mais complexos e elaborados do que qualquer filme da época. Em 25 de outubro de 1965, o jornal Boston Traveler publicou na primeira página: Thriller de OVNI. Eles capturaram um casal. O jornalista obteve uma cópia da gravação de uma palestra que os Ills deram em 1963 e anotações de entrevistas confidenciais. No dia seguinte, a United Press International divulgou a história e os Ills se tornaram celebridades internacionais.
Eles não buscavam fama, não queriam dinheiro, apenas queriam entender o que havia acontecido com eles. Mas agora sua vida virou um circo. Repórteres cercavam sua casa, céticos ridicularizavam sua história e crentes em OVNIs os proclamaram profetas de uma nova era. Em 1966, o escritor John Fuller publicou o livro The Interrupted Journey, baseado na história deles. O livro tornou-se um best-seller. Em 1975, a NBC produziu o telefilme The UFO Incident, com James Earl Jones como Barney e Estelle Parsons como Betty. Barney não viveu para ver a adaptação. Em 25 de fevereiro de 1969, ele morreu de um derrame aos 46 anos. Os médicos disseram que a causa foi estresse e pressão alta. Aqueles que o conheciam de perto sabiam. Ele morreu sob o peso de uma verdade impossível, na qual o mundo se recusava a acreditar. Betty viveu até 2004, afirmando até sua morte que a história deles era verdadeira. Ela se tornou uma conhecida pesquisadora de OVNIs, alegando que os alienígenas a visitaram várias vezes após o primeiro contacto. A história de Betty e Barney Hill mudou o mundo. Antes de 1961, as histórias de alienígenas eram contos de visitantes amigáveis do espaço. Depois, tornaram-se crônicas de horror. Seres cinzentos com grandes olhos negros, experimentos médicos, perda de memória. Todas as ideias modernas sobre abduções alienígenas começaram naquela noite de setembro de 1961, em uma estrada deserta de New Hampshire. Milhares de pessoas ao redor do mundo começaram a relatar histórias semelhantes. Alguns viam isso como prova da veracidade do relato do Giles, outros como evidência de como uma fantasia vívida pode gerar histeria em massa. Mas havia aqueles que viam na história do Giles algo mais profundo. O historiador Matthew Bowman sugeriu que o relato deles refletia não um encontro com alienígenas, mas o trauma do racismo. Um casal interracial nos anos 1960 constantemente se sentia como estranho, submetido a escrutínio e julgamento, objeto de atenção indesejada. Talvez os alienígenas fossem uma metáfora para o sentimento de alienação que os Giles vivenciavam em uma sociedade onde seu casamento era considerado uma anomalia. Talvez os experimentos médicos simbolizassem a forma como a sociedade os estudava e classificava, como se fossem espécimes em um museu. Ou talvez tudo tenha acontecido exatamente como eles contaram. Mais de 60 anos se passaram desde aquela noite de setembro de 1961. Zeta Reticuli ainda brilha no hemisfério sul do céu, uma estrela dupla, invisível a olho nu, mas acessível a telescópios. Os cientistas confirmaram que ambas as estrelas são muito semelhantes ao nosso Sol. Se tiverem planetas na zona habitável, teoricamente poderiam abrigar vida. Mas ainda não sabemos a verdade sobre o que aconteceu com Betty e Barney Hill. Foram eles os primeiros humanos oficialmente abduzidos por alienígenas, ou vítimas de sua própria psique, fragmentada pela pressão da sociedade e pelo peso insuportável de serem diferentes em um mundo que não os compreendia. Na Universidade de New Hampshire há uma vasta coleção de materiais dos Hills, cartas, diários, gravações, fotografias. Lá também está o vestido que Betty usava naquela noite fatídica e uma escultura de cerâmica de um alienígena chamado Júnior, criado com base nas descrições de Betty. Visitantes da coleção frequentemente perguntam: e se tudo isso for verdade? E se, em algum lugar do universo, realmente existir uma raça de seres cinzentos com grandes olhos negros que nos estudam como nós estudamos ratos de laboratório? E se, naquela noite de setembro de 1961, Betty e Barney Hill realmente se tornaram os primeiros humanos a confirmar oficialmente um contacto com inteligência extraterrestre? E se a história deles não for uma fantasia, uma alucinação ou um produto do estresse social, mas um testemunho documentado do evento mais importante da história da humanidade? E se for assim, o que isso diz sobre nós? Sobre como lidamos com o desconhecido, com aqueles que são diferentes de nós, sobre como rejeitamos verdades que não se encaixam em nossa compreensão do mundo. Em 2011, o governo de New Hampshire instalou uma placa histórica no trecho da rodovia número 3, onde esse pesadelo começou. Uma placa metálica cinza com palavras simples:
Neste trecho da estrada, em 19-20 de setembro de 1961, Betty e Barney Hill, de Portsmouth, relataram o primeiro caso de abdução por OVNI amplamente divulgado nos Estados Unidos. À noite, quando a lua se esconde atrás das nuvens e a estrada está vazia, alguns motoristas diminuem a velocidade ao passar pela placa. Eles olham para o céu, procurando por luzes estranhas, movimentos inexplicáveis de estrelas, e alguns juram que as veem. Pesquisadores modernos de OVNIs chamam Betty e Barney Hill de Adão e Eva das abduções alienígenas. A história deles tornou-se o modelo para milhares de relatos semelhantes ao redor do mundo. Seres cinzentos, experimentos médicos, tempo perdido, memória apagada. Todos esses elementos foram descritos em detalhes pela primeira vez por eles. Mas será que a história deles era verdadeira? Ou seria a maior farsa do século XX? Um produto do inconsciente coletivo? Um reflexo de nossos medos mais profundos do desconhecido? Talvez nunca saibamos a resposta. Talvez a própria natureza da experiência deles seja tal que provar ou refutar seja impossível. Talvez nisso resida a sua verdadeira força, no fato de que nos faz questionar os limites da realidade, a natureza da consciência, nosso lugar no universo. Toda noite clara, quando o hemisfério sul revela seus tesouros estelares, duas estrelas amarelas no sistema Reticuli brilham silenciosamente na escuridão cósmica. Zeta 1 e Zeta 2 Reticuli, estrelas gêmeas, quase idênticas ao nosso Sol, separadas por uma distância de 375 bilhões de quilómetros. Se essas estrelas têm planetas, se esses planetas têm vida, se essa vida evoluiu para uma forma inteligente, será que eles olham para o nosso Sol como nós olhamos para o deles? Será que fazem as mesmas perguntas sobre a solidão no universo? Ou talvez eles já saibam as respostas. Talvez já tenham estado aqui. Zeta Reticuli está a 39 anos-luz da Terra. Um sinal enviado de lá em 1961 levaria 39 anos para chegar ao nosso planeta. Ele teria chegado em 2000. Ainda escutamos o cosmos em busca de sinais de vida inteligente. Radiotelescópios varrem o céu, captando ecos de mundos distantes. Cientistas analisam cada sinal estranho, cada frequência em comum. Mas e se o sinal já foi recebido? E se ele foi gravado não por radiotelescópios, mas por um gravador no consultório do Dr. Benjamin Simon, em uma fria manhã de fevereiro de 1964? E se as vozes de Betty e Barney Hill, distorcidas pelo medo e pela dor sob hipnose, foram a primeira mensagem confirmada da civilização Zeta Reticuli? A história dos Hills continua viva. Ela inspira filmes, livros, pesquisas. Seus descendentes ainda recebem cartas de pessoas que afirmam ter vivido experiências semelhantes. Céticos continuam buscando explicações racionais. Crentes esperam por novas evidências. E em algum lugar nos arquivos da Universidade de New Hampshire há caixas com documentos, cartas, fotografias, testemunhos de uma noite de setembro que mudou o mundo. Em uma das caixas está o vestido rasgado de Betty, impregnado de medo e mistério. Em outra, há um desenho de um mapa estelar, traçado pela mão trêmula de uma mulher que afirmava ter visto o caminho para a casa dos alienígenas. Seja verdade ou mentira, realidade ou fantasia, isso não importa mais. O que importa é que a história de Betty e Barney Hill fez a humanidade olhar para o céu com outros olhos. Fez-nos perguntar: estamos sozinhos no universo? E essa pergunta, talvez, seja mais importante que qualquer resposta. A noite cai sobre as montanhas brancas de New Hampshire. Pela rodovia número 3, os carros passam, seus faróis cortando a escuridão. Os motoristas olham pelos retrovisores, verificam o céu acima. A maioria vê apenas estrelas, mas alguns veem mais. Em algum lugar neste universo infinito, entre trilhões de estrelas e incontáveis mundos, talvez alguém esteja olhando para uma pequena estrela amarela chamada Sol e pensando em dois seres que encontraram em uma fria noite de setembro há muitos anos. Seres chamados Betty e Barney